Boa noite, gente. Tô aqui esperando minha parceira de negócios, minha amiga, a Natasha, chega já aqui por aqui. Nós temos um tema muito legal hoje. Nós vamos falar sobre pertencimento. Acabei de falar em você, Naná. Você consegue entrar? Boa noite, querida. Bom, eu vou começar enquanto as pessoas vão entrando. De toda forma vai ficar gravado, então vai ficar bom para quem vai assistir agora e para posteriormente, quando estiver gravado. Tá? Se eu souber aí, como é? Ah, deve ser aqui nesse bonequinho, né? Ah, não sei não. Ah, é. Pronto. Acho que eu te convidei. Vê aí. Ei, consegui! Só não tô te vendo ainda. Tô, tô arrumando aqui que a câmera não tá virando, só um minutinho. Não vai ficar com cara de palhaça como daquela vez, não, né? Ave Maria, Ai, ai, ai. né? Vambora. Ao vivo é isso Eu não, mesmo. Ao vivo é desse jeito. Quem sabe faz não ao vivo. superei ainda aquele Aí, dia. menina, depois eu fui assistir de novo. Toda hora aparecia sua cara de palhaça. Gente, eu dava gargalhada, né? Outro dia eu fiz a live com a minha irmã e tava aparecendo. Falei, "Ai, gente, eu não vou ter pra tirar, porque da última vez eu fiquei com cara de palhaço, então vou deixar só mesmo." Val tá aí, Poliana tá aí. Gente, eu vou falar de um assunto muito legal, que é pertencimento. Principalmente para as meninas que moram fora do Brasil. Cara, isso é um assunto que chega a doer o coração, sabia? Pertencer, né? E na questão de pertencer, tem dois sentidos, né? Por exemplo, essa caneta me pertence, alguma coisa que eu tenho posse daquilo. E pertencimento também tem o outro lado, que é eu me sentir fazendo parte de algo. É esse assunto que eu quero abordar nessa noite. Eu me sentir incluída, né? Quando eu me sinto incluída, eu me sinto valorizada, eu me sinto vista, eu me sinto ouvida. Eu consigo sentir a empatia das pessoas, mesmo que elas não tenham palavras. Isso é pertencimento. Eu posso estar em alguns ambientes, mas não me sentir pertencida, pertencente àquele lugar, né? Às vezes eu tenho acesso, e acesso não é a mesma coisa que pertencimento. Eu tenho acesso a alguns lugares, eu tenho acesso a prédios de luxo, eu tenho acesso a um restaurante, eu tenho acesso a um hotel, mas isso não quer dizer necessariamente que eu me sinta abraçada, valorizada e reconhecida como pessoa. E está faltando muito isso, essa questão do pertencimento dentro dos grupos, dentro das organizações. Ele começa, vamos lá para o início, né? Onde começa o pertencimento? Pertencimento é uma coisa vital. Todo mundo precisa pertencer. E ele começa na família. O primeiro núcleozinho é ali, onde você vai se sentir aconchegado, onde você vai se sentir querido. É ali onde as máscaras caem, é ali onde eu posso ser eu. Ah, cheguei em casa. Ah, eu posso respirar. Ah, eu posso brincar. Ah, eu posso tirar a máscara da profissional, eu posso tirar a máscara nem sei, da amiga e posso estar em casa relaxando, né? Então, o pertencimento faz totalmente parte da vida humana. E por que que a gente quis abordar esse tema nessa noite? Porque a maioria das mulheres, elas apenas se sentem pertencentes ou por livre e espontânea vontade, elas preferem estar no âmbito somente familiar.
Eu até trouxe um papelzinho aqui. Não sei se Então, vai dar para você. Fala, fala. Depois eu mostro. então é importante que a mulher entenda que ela precisa pertencer a outros lugares que não seja apenas o seu lar. Ela precisa pertencer a outros âmbitos que não seja apenas a sua casa. Por exemplo, quem mora aqui em outro país, ele já sente essa distância. Mas antes eu queria mostrar, eu não sei se eu consigo mostrar, meu irmão tá aí, eu não sei se eu consigo mostrar esse desenho para vocês, que eu fiz ele no preto e branco. Tá conseguindo ver ou tá espelhado? Tá com Tá espelhamento, né? espelhado. É. Mas olha só, o primeiro núcleo eu coloquei aqui, é a família, o primeiro. O primeiro núcleo é a família. Peguei o papel errado. O primeiro núcleo é a família. Veja, são vários círculos, onde o primeiro precisa ser meu sentimento de valor e de pertencimento. Agora, depois disso, o núcleo ele vai se ampliando e precisa se ampliar. Né? Você vê os adolescentes. Não sei quantos anos seu filho tem, Natasha? Tem 8. Ele tem 8 anos, ele ainda é uma criança. Mas ele já tem uns grupinhos da escola dele. Né? Então, isso aí é muito importante, porque nesse núcleo de pertencimento, ele sai do núcleo da família e ele vai para um núcleo um pouco maior, que é o da escola. Quando ele tiver mais adolescente, ele não vai ter só grupo da escola, ele vai ter um grupo de adolescentes que tenha as mesmas características e valores que ele tem. Por exemplo, se ele quiser virar um punk. É interessante você falar nisso, porque eu percebo que ele já consegue distinguir esse ambiente que ele está pertencendo pelo vocabulário. Quando ele está aqui em casa, ele usa um tipo de vocabulário. Aí, quando ele vai brincar ali no parquinho, ele usa outro tipo de vocabulário. Que eu fico assim, nossa, ele fala isso. E a assertividade que você teve agora, mulher. Porque exatamente isso. Os grupos, eles têm sua própria linguagem. Eles têm sua própria roupa. Eles têm sua própria característica. Os grupos têm sua própria identidade. É por isso que é tão importante isso, gente. Se no núcleo, se na família, não tiver muita base do que é valor, esse menino, essa menina, ele vai entrar em qualquer grupo para ele ser aceito. Entende? Então, ele vai se submeter a ser quem ele não é para estar incluso nos grupos. Olha que louco. Então, por isso que começa na família. Por isso que o papel da mãe, que é a mãe dos relacionamentos. É ela que ensina essa socialização. É a mãe que ensina. Então, quando a mãe vai percebendo que ele já está crescendo e já vai desenvolvendo valores nele, porque é só de 0 a 7 anos, gente. 0 a 7. A folha está em branco, você imprime o que você quiser. Depois vai zerar de novo. Gente, não sei o que eu estou falando isso não, tá? São os psicólogos. Eu tenho uma amiga, uma muito amiga psicóloga, que ela tinha me falado isso há muitos anos atrás. Aí ela disse, mas tem uma esperança para quem não colocou valores corretos. Quando essa criança tiver com 12, 14, ele está na adolescência. É como se ele virasse outra pessoa. Você vai ver, Natasha. É como se ele virasse outra pessoa. É como se ficasse tudo em branco de novo. Você vai olhar para ele e falar assim, meu Deus, eu não ensinei isso para esse menino. É meu filho. É o meu filho mesmo. Que é uma coisa que já me preocupa, sim. É uma coisa que já me preocupa. Mas não precisa se preocupar. Basta você fazer seu papel. É lindo. Quando uma mãe, ela tá muito... Oi, Lu. Quando uma mãe, ela tá muito concentrada no seu papel, sua missão, isso é uma missão, gente, de mãe, teve alguns problemas, alguns boicotes ali de 0 a 7, 0 a 8, você tem uma chance de remodelar essa autoimagem dessa criança a partir dos 12, 14 anos. Então, zera tudo e ele começa de novo. Então, por quê? E isso é muito importante para os grupos que ele vai se pertencer e fazer parte.
Imagina se for um grupo de drogado. E é Imagina interessante se os for um pais grupo, só, se imagina se atentarem for um nisso, né, grupo, André? como? É importante os pais se atentarem nisso, porque às vezes acha que é só uma fase da adolescência, mas algo muito mais profundo, né? A criança, o adolescente vai ter que redescobrir os valores que foram ensinados, você vai ter que reforçar esses valores, né, nessa idade. Reforçar ver bem o que eu vou dizer agora. Se na infância houve alguma falha, não, mas não tem como. Tem, porque às vezes o casal pode brigar muito. O casal pode estar numa separação. Imagina, vai espirrar para a criança também. Houve alguma coisa ali. Mas tem uma chance de 12, 14 anos você remodelar essa criança e botar valores tais na mente dele que ele não vai se sujeitar a padrões que não são dele para ele ser aceito no grupo. E quando uma criança, um adulto vai crescendo e ele não entende isso, que eu ia falar aqui, que já vem aqui, ó, que é o eu comigo. O eu comigo depois que você passa a sua fase de adolescência, você já está ficando um adulto, então você tem que perceber o seguinte: se você começar a fazer o interiorização e dizer assim, você vai maravilhosa, Lu. Você está fazendo tudo certo, amiga. É porque ser humano é difícil e demora, né? Mas se você faz uma interiorização dentro de você, você precisa primeiro se pertencer. Quando você ensina seu filho e você faz esse trabalho com você mesma de se pertencer, e se pertencer significa se aceitar, se honrar com seus pactos. Permanecer, se aquilo é muito importante, é permanecer com seus valores. Valores podem ser trocados, isso é outra live. Valores podem ser trocados ao longo da vida. Mas se esses valores são muito importantes, permeiam a tua vida e te faz feliz, quando você se aceita, quando você se conhece, você não vai aceitar estar em lugares onde aquele pertencimento não é para você. Por exemplo, aí eu volto de novo como aquela live que a gente fez, um comportamento abusivo. Alguém tem um comportamento abusivo comigo, né? Pode ser uma coisa factual, pontual, mas pode ser uma coisa que se prolongue, por exemplo, com o meu cônjuge, por exemplo. Olha que coisa, olha como o ser humano é louco, cara. Olha como o ser humano é. Se você, na sua infância, teve memórias de maus tratos, de julgamento, de crítica, o que vai acontecer? Você cresceu assim. E olha o louco. Quando uma criança vai recebendo isso, ela não deixa de amar os pais. Ela pensa que ela está errada e inadequada. Porque os pais, a figura de autoridade deles é o maioral e eles estão sempre com a verdade. Então, se essa mulher carrega isso para a vida adulta, ela não se cuida, ela não faz nenhuma terapia, ela não faz nenhum coach, ela não faz nenhum tratamento, e ela carrega isso para a vida dela, ela vai ter muitas consequências ruins. Por quê? Porque quando ela conhecer um parceiro, ou uma amizade, ou um trabalho, um chefe, alguém da autoridade, que a maltrate, que a critique, que a subjugue, que julgue, o que vai acontecer? Ela vai se lembrar, vou botar bem entre aspas, das memórias afetivas da infância. Por que afetiva? Porque ela amava seus pais. Então, quando ela está na fase adulta, que alguém vai tratar desse jeito, ela vai reconhecer isso como amor. E ela se permite estar neste lugar. Ela reconhece esse lugar como dela. Ela disse: isso é para mim. Isso me pertence. Isso faz parte da minha vida. Isso são minhas memórias do passado. Era meu papai e a minha mamãe. Era minha família. Esse é o meu lugar.
Entende? E essa mulher, ela vai crescendo, ela vai estando nesses lugares, nesses ambientes, infeliz. As amigas dela vai olhar para ela e vai falar assim: menina, como é que tu suporta esse trabalho? Ai, paciência, né? Um dia eu vou sair. Ela não vai sair. Ai, paciência. Menina, como é que tu deixa o teu marido dizer isso tudo, ainda mais na nossa frente? Ele te critica, ele te humilha. Ah, ele tá só brincando. Não, é porque você não conhece ele. Ele me ama. E o que que ela está querendo dizer com esse ele me ama? O que que ela está trazendo? Ela está trazendo as memórias afetivas de seus pais. Mas dentro do eu interior, que nunca mente, está dizendo: ei, sinal de alerta, tem algo errado. Ei, isso é nocivo, isso é tóxico, você está morrendo aos poucos. E essa mulher, pouco a pouco, ela vai se apagando. E é tão terrível, porque se ela encontra alguém, um homem, um trabalho, uma amizade, que as trate totalmente diferente daquela família dela, ela vai dizer assim: ai, que pessoa idiota! Ai, que esse cara, ele é tão ridículo, gente. Ah, não, eu não gosto de cara assim tão bonzinho. Ah, isso não é pra mim. Isso é um babaca, menina. Eu gosto é de pedreiro. Eu tinha amiga que dizia assim: eu gosto é de pedreiro que me jogue na parede, me chame de lagartixa. Entende? Ela não codifica a gentileza, o amor, a educação, a os combinados com excelência, as palavras de carinho, ela não vincula com a família. Então, aquilo não é para ela. Este lugar de bondade, de amor, de aceitação, de não crítica, de não julgamento, ela não reconhece. Então, ela não pertence. Então, eu não vou estar aqui. E ela se nega a estar nesse lugar. Entende? E ela vai crescendo uma adulta adoecida. Ela não percebe, mas quem está à volta dela percebe. Tóxica, manipuladora, a síndrome da impostora. Se ela alcança algum sucesso, ela fala: isso não é para mim. Eu não acho que isso é para mim. Por quê? Porque as afirmações do passado. Então, esse lugar de pertencimento que eu estou falando não é um lugar geográfico. Eu estou falando de um lugar também de emoções, né? Tem o lugar geográfico e tem o lugar das emoções. Onde eu me sinto pertencida neste lugar? Agora, ao passo que, se uma menina ela é criada com um pai amoroso, com um pai que fala gentil, se ela ouvir qualquer grito lá fora, ela vai falar: alto lá, quem é você para falar assim comigo? Ou, por que você está falando assim comigo? Ela nunca vai reconhecer aquilo como um amor de fato, sabe? Então, realmente, tudo começa pela família. Mas, se ela não teve essa oportunidade de ter isso da família, ela vai precisar se cuidar. Igual a gente cuida das unhas. Igual a gente cuida, vai no médico. Igual a gente cuida do nosso corpo. A gente precisa cuidar da mente. Você lembra da outra vez que você perguntou: é no coração ou é na mente? É na mente. O coração, ele é um instrumento para bombear. Agora, o primeiro sentimento que vem no cérebro vai para todos os órgãos e o coração vai sentir. O coração acelera. E é por isso que a gente confunde que é coração. Mas essa mulher, ela vai precisar trabalhar muito sua mentalidade para saber em que lugares que ela deve pertencer. Quando essa mulher, ela consegue trabalhar isso na vida dela de uma maneira adulta, de uma maneira séria, porque às vezes a gente brinca muito com a nossa vida emocional, né? A gente sai entregando o nosso coração aí para qualquer pessoa. Entrega aqui, entrega ali. Eu só vou fazer uma pausa para lembrar de uma coisa muito importante. Eu atendi faz tempo uma mulher que sofreu abuso sexual pelo pai. E o que acontecia? Quando ela fez 18 para 20 anos, ela me contou o seguinte, ela disse assim:
Ele me botou para fora de casa porque ele não quer estar com essa menina aqui. Minha mãe, todo mundo, né? Manda ela embora. E eu fui para casa da minha avó. E eu perguntei para ela assim: e o que você sentiu? Alívio? Ela disse: não. Eu, como assim? Explica. E ela disse assim: ah, na casa da minha avó não era bom. Não tinha ninguém lá, só tinha minha avó. Era muito mato. E aí, eu fiquei só uns 3 meses e voltei para minha casa. Entende? Olha como ela usou. Ela usou o termo minha casa. E eu fiz assim, mas por que você voltou? Ué, a minha família estava lá. Os meus irmãos, eu sentia muita falta dos meus irmãos, da minha mãe. Lugar de pertencimento. Um lugar, mesmo que ela estivesse sendo ferida, violentada emocionalmente, fisicamente, o lugar que ela reconhecia de pertencimento, que era onde ela devia estar, era ali. Então, tem até um livro, André, que fala, que eu li uma época, que fala que muitas das pessoas que são mantidas em cativeiro, elas se apaixonam pelo sequestrador. É a Né? síndrome do Porque, Estocolmo. né? Chama Porque fica síndrome assim. do Estocolmo. Mas aí é uma coisa bem particular, que é o seguinte: já que eu não posso vencê-lo, eu me entrego. Então Entende? seria uma coisa diferente, não seria nesse É sentido de diferente. achar que pertence É. ali. Ah, tá. Não, não, ali não é pertencimento, não. Ali Uhum. é uma defesa do próprio organismo, do próprio cérebro, que chama síndrome do Uhum. Estocolmo, que é você. É tão terrível aquela situação para eu não entrar em choque, não curto, para eu não surtar, não enlouquecer, não queimar todo o meu cérebro. Eu prefiro me entregar passivamente e fazer Entendi. com que aquilo seja um romance. Entende? Entendi. É Entendi. diferente. Então, De... Ah, fala. pode continuar. Não, pode continuar. Depois Tá. eu... Então, se essa mulher ela não trabalha muito bem, então veja, essa mulher veio me procurar, ela já estava com o quê? Quase 50 anos. Entende? Olha. Quase 50 anos procurando um lugar a que pertencer. A conversa dela era essa. Era, eu me sinto inadequada em todo lugar. Eu entro num trabalho, eu sei que as pessoas estão falando de mim. Ninguém E é gosta de dela, mim. né? É um sentimento Uhum. dela, né? Isso Não, dela. não quer dizer que isso era verídico, né? Isso pode não ser real. Mas pode ser real a partir dela. Entende? As pessoas vão fazer um espelhamento. Por exemplo, se eu já chego num lugar e eu penso que ninguém gosta de mim, eu vou sorrir? Eu não vou Hum. sorrir. Já vou chegar séria, eu já vou chegar na defensiva. Então, o espelhamento, a outra pessoa vai me olhar e falar assim: nossa, mas essa pessoa é pesada, hein? Essa Ah, pessoa não dá um sim. sorriso, hein? Essa pessoa aí, nossa, é muito chata. Então, automaticamente, eu mesma promovo uma maneira de ser excluída. Hum. Olha como o cérebro é desse jeito. Entende? Então, se eu cresci num ambiente que não houve tipo nenhum de relacionamento, de vínculos profundos de pertencimento, qualquer lugar para mim vai ser um lugar inadequado. Primeiro, porque eu não desenvolvi esse vínculo pela minha família. Segundo, porque eu não estou curada, eu não me aceito, eu não me conheço, eu não sei meu valor, então eu não sei me relacionar. Eu não sei, essa é a palavra, eu sou inadequada. Eu não sei fazer isso acontecer. Entende? E olha como é isso. Tem um psicólogo, ele chamava Abraham Maslow. E esse Abraham Maslow, ele desenvolveu uma pirâmide, né? Você já ouviu Sim, falar. Essa já pirâmide vi. era a base da pirâmide fisiológica, né? Tipo assim, que o homem não vive sem. Ele não vive sem comida, sem água. E ele botou sexo. Eu tenho minhas dúvidas. Mas Eu também. vamos lá, comida e água. É porque ele era homem. Entendi. Então vamos lá. Ele botou necessidades fisiológicas, está na base da pirâmide. Aí o segundo ele colocou segurança, né? Ninguém fica bem
Ninguém fica bem no lugar, no lugar que você não está seguro. E ele colocou como terceiro de sobrevivência, ele colocou as relações sociais. E nessas relações sociais está incluído, óbvio, o pertencimento. Por quê? Aí eu vim para as mulheres, por isso que eu trouxe esse tema. O que tem a ver? Porque quando a mulher se casa, ela tem um relacionamento com o homem, a maioria, eu vou dizer 99,9% dessas mulheres estão aqui no seu grupo, estão aqui aninhadas no seu pertencimento. Essa mulher vai se casar com esse homem e ela fica aqui. Anos e anos e anos e anos e algumas a vida inteira. Só neste lugar. Ela volta lá como se fosse na infância para sua família. Ela diz assim, eu constituí família. Eu preciso estar aqui. Eu preciso mudar minhas posturas e meu comportamento. Eu preciso mudar minha linguagem. Eu preciso mudar de ambiente. E eu preciso mudar de amigos. Meu amigo agora é só o meu marido. E agora é o meu filho. Você entende? Isso são crenças, gente. Toda a sua trajetória, né? Parece que apaga, deleta da memória tudo que ela viveu até encontrar aquele homem, né? O príncipe. E agora só existe. É o príncipe que resolveu todo o da vida dela e a salvou. A salvou daquela vida chata que ela tinha. Para ficar só como isolada no castelo. Você vê como isso é sério? Isso é uma crença que foi instalada em nós desde que começou a historinha da Branca de Neve, gente. O príncipe. Agora, o príncipe vai jogar bola. O príncipe, ele tem o timão dele e ele vai curtir o final de semana com a televisão super alta. O príncipe tem os amigos da corrida, do esporte, do poker, da bebida, dos encontros. O príncipe continua com tudo isso. Por quê? Porque não existe história de príncipe esperando para ser salvo. Ele é o protagonista da vida dele. Ele é o que anda em cima do cavalo. Ele é o que guerreia as guerras e sai como vencedor. Por que ele vai mudar de vida e sair dos lugares que lhe pertencem se são ótimos? Olha só, como, né? E como a gente não dá atenção, né? Às pequenas coisas desde a infância, né? Desde os desenhos que a gente introduz na vida dos nossos filhos, né? O quanto que... Qual foi o brinquedinho que você ganhou quando era pequena? Fala pra mim. Boneca, né? Um bebezinho de boneca. O menino ganhou boneca. Panela. Panela, baldinho, casinha, comidinha. Não é assim? É assim. Hoje está ficando diferente. Hoje está ficando diferente. Eu tenho clientes que eu chego na casa deles, o que é que eu encontro lá? Quarto de meninas cheio de caminhão. Adoro! Caminhão, boneca, ursinho, panela, metralhadora, moto, patins, skate, prancha. Se eu tivesse uma menina, eu ia dar um avião para ela. Isso! Porque a menina, desde pequena, tem que entender o seu lugar de pertencimento. Os pais têm que chegar e levar ela numa concessionária, numa corrida de carro, numa corrida de cavalo, numa demonstração de motocross. Ela tem que entender, eu tenho permissão para estar nesse lugar. Eu vou te mostrar uma coisa muito séria, ó. Quando você... Teve uns psicólogos também, principalmente o da inteligência positiva, que fizeram essa pirâmide aqui. Essa é uma outra pirâmide, que não é a de Maslow. Está espelhado, mas eu vou ler para vocês. Que é o lugar, que é como você pertencer aos ambientes. E o primeiro é permissão. Para eu pertencer aos lugares, quando adulta, agora eu estou falando para nós mulheres, né, de mulher para mulher, eu preciso ter permissão. E não é do meu marido não, tá? É uma permissão interna. Porque às vezes o marido fala assim, menina, tu tá muito chata, vice. Tu não tem amiga não, é?
Vai sair com uma amiga, vai. Meu pai dizia isso pra minha mãe, sabia? Ele dizia E assim, ó, a pessoa não vai, né? A mulher ela não não sai. vai. Ela não vai, a mulher não vai. A mulher, não é ninguém que disse pra ela não ir. É ela que tá dizendo Uhum, pra ela. É a permissão dela. Por uhum. quê? Porque ela foi crescendo, vendo filmes, tá tudo no inconsciente. Meu lugar é de casa pro trabalho. E outra, o trabalho é só um lugar que eu vou a pulso, obrigatoriamente. Porque o meu desejo, como mãe, é estar perto do meu bebê. Você entende? Uhum. Olha, quem é que está dizendo isso para você? Onde que está escrito isso? É o teu bebê que diz isso para você? Não. Claro, ele vai dizer. Mas ele vai dizer, em algum momento ele diz, mãe, tô com saudade, mãe, né? Ainda Só que bem, né? que bom, né? Pelo menos alguém reconhece, né? Meu sacrifício. Só que para ela, olha que coisa louca. Parece ser uma mártir, né? Parece que ela está sendo uma mártir. Mas ela está fazendo o que ela quer. Ela faz o que ela quer. E ela vai para esse trabalho brava. Ela vai para esse trabalho não vendo a hora de encontrar o bebê. Ou não vê a hora de estar com a minha família. Só que o que ela não percebe é que o amor tem ordem. Tem um cara que escreve sobre isso, sabe? É o Bert Hellinger. Ele fala as ordens e desordens do amor. Então, que amor que eu estou falando? O amor por você mesma, o amor pela sua família, o amor a Deus. E as ordens e as desordens estão imbuídas no meio de tudo isso. Porque se eu digo para mim, eu não vejo a hora de estar na minha casa, tá, mas e qual é a hora que tu vai estar em outro lugar? Ah, não, só tem a minha casa agora. Tem mulher que tem o bebê e ela fica reclusa, né? Eu tenho amigas aqui que ficaram reclusas 2 anos, amamentando, cuidando, pá, pá. Mas reclusa, totalmente reclusa. Gente, o que que acontece aqui? E área social. E como é que é os dois em casa, gente? Porque essa mulher vai ser o dia todinho falando o que que o bebezinho fez. Ele babou, ele gritou, ele olhou pra lá, ele fez Gugu, ele fez Gagá. Menino me cara, né? Você imagina a linguagem da tribo dessa mulher? Tribo de quem? De uma pessoa só. A tribo mãe Uhum. solo. É, porque ninguém aguenta, né? Ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Se ela sair com uma amiga, bom, se for uma que tem filho, vai ser a conversa todinha, vai ser até legal. Mas se for uma que não tem filho, ou os filhos estão criados, Senhor, passa logo tarde. Você entende? É muito Uhum. sério. Então, por que que esse príncipe continua com a vida dele de príncipe e a vida da princesa virou a gata borralheira? Por permissão Verdade. dela mesma. Por permissão Uhum. dela, né? Ela esquece a carreira. Eu não estou falando que é todas, tá, gente? Mas ela Sim, esquece a sim. carreira, ela esquece de estudar. E ela põe na mente é o seguinte: é uma boa causa, é um Uhum. motivo nobre. Por que que essa crença eu vou tirar de mim se ela é um motivo nobre? Gente, mas tá cheia de crença com motivo nobre. Mas que tu tá se lascando. Quando tu E aí perceber, tu tá tão longe de tudo e dos grupos, das pessoas. Ou você pensa que as pessoas vão estar sempre ali à sua disposição, ao seu redor. Não vão, gente. Porque cada uma vai seguir seu rumo. E o que é que eu percebo? A solidão das mulheres. As mulheres estão muito isoladas e sozinhas. E, digo mais, por decisão própria. sim. E a dificuldade de se reencontrar, né, Andréia? De voltar a socializar, eu percebo que é na maioria das mulheres. Depois que se, pelo menos na primeira gestação, né, no primeiro filho, a mulher se perde muito, né? Tem que ter esse cuidado, né? Lembrar que nós somos templos, né? De Deus e que a gente tem que se cuidar também. Para a gente cuidar do outro, primeiro a gente tem que estar cuidado, né? E emendando nisso aí, André, eu queria te perguntar: e a mulher deve pertencer
ao Conecta Mulheres? Por que que uma mulher deveria pertencer ao Conecta Mulheres? Então, eu penso que falta muitas comunidades de mulheres, sabe? Já está nascendo aqui e ali. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez não pela tua idade, mas a Ana Paula Padrão é uma jornalista, foi uma jornalista da Globo, e na época, acho que, sei lá, 15 anos atrás, ofereceram 40 mil reais para ela trabalhar na Globo, mas tinha que ser uns horários bem louco, e ela tinha casado e falou, não quero, quero a minha família. Olha assim, quero a minha família. Ok, bonito, nobre, legal. Gostei, eu faria isso. Aí ela foi para a Record ganhando menos, mas ela deu prioridade a ter uma vida equilibrada. Porque, gente, o que eu tô falando aqui é de uma vida equilibrada. É ter o seu momento com a sua família, de pertencimento original, e você ter o seu momento com outros âmbitos da sua vida que vai fazer você crescer e ser uma mulher completa. Então, o que essa Ana Paula Padrão fez? Eu vou voltar para o Conecta Mulheres. O que ela fez? Ela começou a trabalhar na Record, depois ela começou a empreender, ela desenvolveu vários projetos com mulheres e ela foi percebendo, aí eu vou chegar em você, Natasha, que as mulheres empreendedoras têm um caminho muito solitário. As empreendedoras e as que são CEO de empresa, as que conseguiram chegar como CEO de empresa também têm um caminho muito solitário. Por quê? Porque se ela usar da energia masculina, ela vai ficar sobrecarregada, porque eu usei muito essa energia masculina quando eu era pastora e eu entrei numa depressão profunda, porque eu não me respeitei. E se ela usar demais a energia feminina, olha que coisa mais louca, ela perdia, vou botar entre aspas, o respeito dos seus liderados. Essa mulher tá chorando! Imagina. Essa mulher tá emocionada com a outra colega que faltou porque o bebê tá doente. Você entende? É diferente a liderança feminina para masculina. Tá tudo bem aí. A Ana Paula Padrão percebeu isso e ela fez um grupo de networking só de mulheres CEOs e empreendedoras. E você não sabe a explosão que foi isso. Maravilhoso. As mulheres poderiam encontrar um lugar de... Exato, tô me arrepiando, cara. As mulheres poderiam encontrar um lugar de segurança, um lugar de ponto em comum,